Olá, graça e paz. Venho hoje aqui tratar de um assunto muito importante, pertinente, que envolve muita discussão e também muita controvérsia. Sobre o dízimo. A Bíblia trata pela primeira vez desse assunto no livro de Gênesis, no capítulo 14, verso 18 ao 20, quando então Abrão, depois de voltar de uma grande batalha, ele procura o sumo sacerdote Melquisedeque, rei de Salém, para que então entregasse a ele o dízimo de tudo que ele havia conquistado. Lembrando que Abrão ele não era judeu e também não era israelita. Era chamado hebreu. O significado da palavra hebreu quer dizer aquele que veio do outro lado do rio. Assim era chamado Abrão como hebreu por essa sua atividade de mudança, Ele saiu de Ur, dos caldeus, e viajou uma longa distância até chegar a Canaã. Por isso passou a ser chamado hebreu e posteriormente os seus descendentes, os israelitas, passaram a ser chamados hebreus, significando o povo que veio do outro lado do rio, por serem estes descendentes de Abrão. Por que estou dizendo Abrão? Porque até então Deus ainda não havia mudado o seu nome para Abraão. Então, muito bem, se a prática de entrega dos dízimos já existia muito antes do povo israelita existir, e era uma prática do homem que Deus havia escolhido para que através dele, dos descendentes dele, então Deus formasse uma nação de pessoas obedientes à sua palavra, tementes ao seu nome e guardadores dos seus mandamentos. Uma nação peculiar, especial, zelosa de boas obras, que fizessem toda a diferença das demais nações existentes na terra. Então, a prática dos dízimos é muito antes da existência do povo de Israel vir a existir. E Abrão deu o exemplo entregando os dízimos de tudo que ele conquistava, se tornando assim, pelas suas experiências e pela sua fé obediente a Deus. O que é uma fé obediente? É aquela fé sem questionamentos, sem entender o porquê e para quê, mas que simplesmente se dispõe a obedecer, crendo com a certeza de que quem sabe de todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso, e sim, Ele é o que sabe o que é bom para todos nós. Abrão teve esse tipo de fé e isto o qualificou como amigo de Deus e pai da fé. Se todos os crentes em Jesus se colocam na condição de filhos de Abraão pela fé, e Abraão foi um praticante da entrega dos dízimos de tudo, então não há por que contender e não há por que haver controvérsia sobre este assunto. Simplesmente basta seguir o exemplo de nosso pai na fé, que muito antes de existir o povo israelita, o povo judeu, ele já praticava este ato maravilhoso. Quando então surge a nação de Israel, Deus, como querendo que Israel fosse um povo diferenciado das demais nações da terra, instituiu para que o povo de Deus fosse diferente das outras nações em tudo, inclusive na entrega dos dízimos de tudo. E, para ser bem sucinto, se você se considera um servo de Deus, você deve também ser dizimista, entregar aquilo que pertence a Deus, a 10ª parte. Este é o significado da palavra dízimo. Isto está escrito na Escritura Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.
no Novo Testamento, retrata que aos roubadores não herdarão o reino dos céus. Ao passo que a Bíblia diz que aqueles que se recusam a entregar os dízimos são chamados de ladrões, porque roubam o que é do Senhor. Se tem coragem de roubar de Deus, quanto mais de uma pessoa próxima a Ele, não é mesmo? Mas se considera-se como servo de Deus, filho do pai Abraão na fé, entrega os dízimos do Senhor, porque isto resulta em bênçãos, portas abertas e a presença de Deus contínua nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.